Bom, agora eu vou fazer aqui uma demonstração de como fazer uma análise estatística descritiva para variáveis numéricas ou quantitativas, tá? A gente vai começar tirando essas variáveis que a gente colocou aqui. A gente faz isso selecionando a variável, e aí o símbolozinho ele muda, né? De uma setinha apontando de lá para cá, da setinha apontando daqui para lá. E a gente devolve a variável. E vai. Opa, travou. Foi. Mesma coisa aqui. Então, zerei aqui o meu, aqui no console, né, do programa, as variáveis com as quais eu estou lidando. Vou pegar aqui na nossa lista de variáveis aquelas que o JASP reconheceu como escala, né, que são as variáveis quantitativas, e vou acrescentar elas aqui, tá? Peso, altura. Peso e altura para a gente na nutrição, assim, isoladamente, dificilmente faz sentido, né? Geralmente a gente calcula o IMC e indicadores de estado nutricional, no caso aqui de adolescentes, que é o que a gente está trabalhando. Mas como esse cálculo ainda não foi feito, não tem problema, tá? A gente vai ficar aqui com peso e altura mesmo, porque é só para fins de exemplo de como lidar com a variável, com o tipo de variável, tá? A gente também tem aqui nota cantina, que é uma pergunta que era feita aos estudantes, basicamente assim, que nota de 0 a 100 você atribui para a qualidade e variedade dos alimentos e bebidas ofertados na cantina da sua escola. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então ela varia de 0 a 100. Tem o score saudável, que é o nosso score de diversidade alimentar, e tem o score de ultraprocessados também, tá? Então a gente já tem aqui, ele, essa aqui é a carinha da tabela que se forma automaticamente aqui no JASP, tá? A gente tem as variáveis selecionadas nas colunas e as medidas nas linhas. Essa configuração padrão, ela não é muito usual. Geralmente a gente faz o oposto quando a gente faz uma tabela, né, para um artigo, um livro. Aí ele tem essa opção aqui de transpor tabela de descritivas. Aí muda. As variáveis vêm aqui para a linha e as medidas de tendência central e de dispersão que estão sendo calculadas vêm para as colunas, tá? Abrindo aqui o menu estatísticas, ele vem assim, ó, esse aqui não vem marcado, e isso aqui vem marcado. É isso. Ele vem com essas opções. Eu desmarquei o perdidos porque a gente já sabe que não tem é, pessoas que não responderam, né? Então a gente não precisa desse missing aqui. A gente fica com os válidos, que é a contagem de respostas, né? Ah, na verdade, nesse caso a gente tem alguns perdidos, sim. Aqui, ó, alguns no peso e alguns na altura. Vou deixar então. Ah, a média é a principal medida de tendência central, eu já comentei sobre isso, e geralmente a gente apresenta sempre uma medida de tendência central junto com uma medida de variação dos dados, né, de dispersão dos dados, que nesse caso o que acompanha a média é o desvio padrão, já está aqui por padrão também, tá? Além disso, a gente pode pedir para ele colocar a mediana, que eu também já relembrei vocês o que que é. E junto com a mediana, é interessante a gente apresentar os quartis. Deixa eu puxar aqui para mostrar, né? Então, agora a gente tem aqui a mediana, o 25º percentil, que é o primeiro quartil, né? O segundo quartil ou 50º percentil é equivalente à mediana, então é aqui o mesmo valor da mediana, tá? E o terceiro quartil ou 75º percentil
Aqui seria o segundo valor que a gente poderia colocar acompanhando essa mediana. Além disso, aqui na configuração já vem até marcado por default, que a gente fala, por padrão, também as medidas de valor mínimo e valor máximo. E ainda daria para pedir outras coisas, tá? É, mas não tem nada especificamente aqui que é interessante para a gente neste momento. Com esse tipo, né, de dado aqui, a gente conseguiria montar uma tabela como essa, de um artigo meu que já está publicado já há alguns anos, tá? Onde a gente tem aqui diversas variáveis antropométricas, como peso, altura, IMC, circunferência da cintura, do quadril e por aí vai. Estratificado por sexo, então aqui primeiro a gente tem homens, depois mulheres e a amostra total. E a gente tem as duas medidas principais de tendência central e de dispersão sendo apresentadas. Então eu tenho aqui a média de cada uma dessas variáveis, entre parênteses o desvio padrão, o SD, né, que é a sigla em inglês. E tenho também a mediana com o intervalo interquartil. Aqui é a mediana, aqui é o primeiro quartil, tracinho, terceiro quartil, tá? Então, esse tipo de tabela ele vai ser muito comum também, ele é necessário. É, não vai ser sempre que você vai apresentar a média e mediana, na verdade, é a exceção. Existem razões para direcionar a escolha para uma coisa ou para outra, que eu não vou comentar agora. Também não é comum você ter uma tabela com tudo, com o mínimo, o máximo, a mediana, a média. Não, né? As coisas elas precisam ter um motivo para estarem sendo apresentadas. Não tem por que você ficar inflando a sua tabela e, consequentemente, o seu artigo ou o seu TCC de informação, se aquilo não tiver uma razão bem delimitada, tá? Voltando aqui no JASP, né? A gente pode estratificar todas essas análises por uma outra variável, assim como a gente fez com as variáveis categóricas. Por exemplo, aqui, sexo, dividir. Ele já atualizou aqui a tabela. Ele acabou não colocando aqui um cabeçalho, né? Poderia estar aqui sexo, mas entrou, né? 0 e 1. 0 e 1. É masculino, feminino. Então, eu tenho aqui o peso no sexo zero, que é o masculino. E aí, a gente tem aqui que são 223 pessoas, né? Nessa categoria. A mediana entre os homens foi 58, a média 59,62 e assim por diante. E você consegue ver também para mulheres. E assim vai aqui, em cada linha. Volta, poderia fazer novamente por município. Aí aqui fica até mais interessante, porque como ele não está codificado como 1, 2, 3, por exemplo, tá com o nomezinho, né? Niterói, Porto Alegre, Recife. Para fins aqui dessa tabela ficou mais fácil de visualizar. Mas a lógica é a mesma. Ok? Fácil também, né? Espero que tenha ficado claro.